Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a reflexão da noite de hoje. Hoje não estamos na Casa do Caminho, mas estamos aqui reunidos, todas as pessoas que costumam frequentar, os trabalhadores da casa, os mentores espirituais, e por isso nós agradecemos muito a oportunidade da noite de hoje. Então vamos fazer a prece de abertura dos trabalhos. Convido a todos para que fechemos os nossos olhos, para que nos comuniquemos emocional e espiritualmente com Deus, o nosso Pai, de amor e de bondade, Jesus, o nosso mestre muito amigo, aos espíritos protetores, nossos anjos de guarda, os mentores espirituais da Casa do Caminho, que num trabalho muito eficaz nos auxiliam a transitar por melhores caminhos, nos ensinando, nos auxiliando e fazendo com que o trabalho que seja ou que está sendo desenvolvido na Casa do Caminho possa ajudar a muitas pessoas. Também nesse momento, com o coração elevado na fé de Jesus, nós pedimos uma proteção muito grande para as pessoas que estão necessitadas pelo Covid ou por outras patologias, e também as equipes de saúde que trabalham tão intensamente e fervorosamente em prol da saúde de todos. E assim, nesta noite, vamos fazer a reflexão sobre o livro de Richard Simonetti, Mudança de Rumo. Muito obrigada. Que os espíritos amigos nos inspirem no entendimento e na reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Então já iniciei, falando deste livro. É deste livro que a palestra, a reflexão da noite de hoje será a proposta, É um livro muito bom. É um exemplo de vida e é uma proposta de reforma íntima. E o livro, ele trata de uma experiência de um espírita chamado Belisário, uma experiência de quase morte, que a gente ouve falar em EQM, É um exemplo de quase morte. E todos os aprendizados que estão envolvidos. Então, o nosso protagonista, o Belisário, ele era, quando pequeno, ele era filho de pais espíritas. Então, ele teve na infância e na adolescência, na casa espírita, ele teve acesso ao conhecimento, digamos assim, o beabá, como diz o livro, da espiritualidade, E nessa experiência de quase morte, Belisário se encontra no umbral. E para elucidar um pouco o que é umbral é uma região na espiritualidade onde muitos de nós iremos passar algum tempo depois que acontece a morte física. E o umbral, ele está muito bem descrito no livro e no filme do André Luiz, Nosso Lar. Bom, o nosso personagem principal, Belisário, até então ele tinha notícias sobre a vida espiritual na literatura espírita, mas pouco ele estava atento aos detalhes e muito distanciado das reflexões que ele internalizava pelo conhecimento que ele tinha. E todas essas reflexões, elas são, elas repercutem do nosso comportamento. Uma forma de nós podermos elaborar a reforma íntima é refletindo
refletindo nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atuações, né? Que a gente possa sempre ter esta lembrança, desta consciência necessária para a reforma íntima. Então, quando ele se encontrou no umbral, ele vivenciou como se fosse um pesadelo, né? Uma região de um denso nevoeiro, uma vegetação rasteira. Ele ouvia gritos e lamúrias. Ele ouvia acusações de vozes muito impiedosas que o chamavam de hipócrita, mau caráter, bandido, explorador dos fracos, mentiroso. E ele ficou muito assustado com isso e não estava entendendo as perturbações que ele estava recebendo, as acusações. Por quê? Né? E onde estaria a sua família? Susana, sua esposa tão dedicada, os filhos, Júnior, Maurício e Carmen, né? E além disso, dessa confusão toda que ele estava vivenciando, ele sentia fome e sentia sede. E ele fugia daquelas agressões, daqueles vultos, apavorado, em lágrimas, sentindo-se realmente ameaçado. E ele sempre entendera que a sua ligação com a doutrina espírita seria um passaporte para paragens mais amenas, em contato com os benfeitores espirituais, o reencontro maravilhoso com os familiares e espíritos desencarnados. Ele jamais imaginava que a morte, ele imaginava que estava morto fisicamente, que a gente sabe que a morte não existe, nosso espírito continua a jornada, que essa vivência que ele estava tendo era uma coisa muito ruim, de muita surpresa para ele, né? Belisário contava com 50 anos de vida, ele tinha uma família, uma empresa muito bem sucedida, né? E ele estava passando por aquelas dificuldades, ele realmente imaginou que tivesse morrido. E ele nunca ponderou, ele não se deu ao trabalho de ponderar que muito será pedido a quem muito se ofereceu, né? Esse é uma lição grandiosa para nós, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Segundo as palavras sábias de Jesus, né? Então, tudo aquilo que digamos assim, internalizado como conhecimento, a gente precisa estar passando, principalmente nas nossas atuações, né? E, embora inteligente e culto, nunca atendera à responsabilidade em ser espírita, nem percebera um ponto fundamental. Que ponto fundamental é esse? O conhecimento da verdade implica comprometimento com ela. A visão da realidade espiritual proporcionada pela doutrina espírita e por outras religiões cristãs impõe retificações na conduta que jamais ele pudera efetuar, mas ele não entendia isso, né? Ele ficava sempre em águas de superficialidade, né? Sem realizar o mínimo esforço no sentido de juntar-se aos valores do Evangelho, conforme sinalizam os princípios da doutrina espírita kardecista, né? Somente quando cessou o questionamento egoístico, caiu em si. E aí ele chorou intensamente e de joelhos, como ele nunca havia orado, ele pediu a Deus implorando misericórdia. O que aconteceu? Através daquela névoa que se fazia no ambiente umbralino, ele chorando muito, surgiu um amigo, surgiu o Ferreira. O Ferreira, um amigo da casa espírita que tinha desencarnado fazia pouco tempo. E aí Ferreira, muito brincalhão e bem-humorado, ele disse: "E aí, meu velho Belisário, está gostando do Spa das Almas?" Nosso personagem identificou prontamente o seu amigo, né? E
e lhe perguntou se ele havia retornado à espiritualidade porque ele estava num tenebroso inverno. O socorrista falou, o Ferreira, que ele somente estava num spa para a queima das gorduras espirituais adquirido no excesso da romagem humana. Um lugar compatível com as necessidades espirituais de Belisário, né? Vamos nos atentar para os ensinamentos, né? Então, nossas ações, Ferreira continuou falando, nossa maneira de ser, nossas iniciativas determinam o peso específico da nossa alma e a região para onde a morte nos transportará, a morte do corpo físico. Sua densidade espiritual o remeteu para estas paragens inóspitas, onde estagiam os que não cultivaram a dignidade da vida, nem respeitaram os desígnios do Senhor. E o Belisário continuou se defendendo, dizendo que eu não fui nenhum criminoso, nem irresponsável, que ele viveu de acordo com a sua consciência. Continuou Ferreira, como ocorre com todos os homens desligados dos valores espirituais, você fez uma apreciação lisonjeira de si mesmo, mas a realidade ela é diferente. Faltou-lhe encarar com serenidade e responsabilidade a jornada humana. E continua Ferreira, sua existência sempre foi orientada pelos interesses pessoais, sob a inspiração do egoísmo, mesmo no círculo familiar, onde somos convidados a mudar a conjugação do verbo de nossas ações da primeira pessoa do singular, eu, para a primeira pessoa do plural, nós. Né? Olha que grande ensinamento. Natural que agora se veja onde está, num purgatório, compatível com o tipo de vida que levou. E Belisário continuava argumentando com Ferreira, falando que sempre cuidou dos funcionários da empresa, que ele sempre foi dedicado à família, ele foi o provedor da família, e que não explorava nenhum deles, sempre imaginando que ele estivesse fazendo tudo certinho, tudo de acordo com os ensinamentos do nosso Jesus. E o espírito amigo continuou. Olha só que interessante isso. As medidas de densidade espiritual são tão exatas como uma balança de precisão. O fato de você chumbar-se nestas paragens significa que o juízo que faz de si mesmo não é compatível com a realidade das suas ações, nem exprime uma vivência orientada pela ótica cristã. Então, eu fiquei pensando nessa balança de precisão, né? Se nós estamos atuando muito de acordo com as nossas necessidades terrenas, né? As necessidades do nosso ego, um prato da balança sobe e digamos que o outro seja o prato da balança da nossa dedicação ao ser espiritual que nós somos, né? Vai ficar desequilibrado. Como é que nós vamos fazer para equilibrar? Né? Nós precisamos equilibrar todos os seres que nós somos, que segundo Joana de Ângeles diz que nós somos um ser constituído de 5 seres. Somos um ser psicológico, um ser relacional, um ser profissional, um ser espiritual e um ser físico. Então, se nós destinamos muito do nosso ser para a profissão, por exemplo, os outros seres eles vão ficar em defasagem, né? Então, lembremos sempre de que nós precisamos nos manter equilibrados e os 5 seres equilibrados, né? Então, o amigo Ferreira perguntou se a sua vida, se ele achava que a vida do Belisário teria sido uma farsa,
porque o Belisário estava se considerando um homem de bem. E aí Ferreira vem com uma resposta, na verdade, uma resposta à pergunta 918 do Livro dos Espíritos, e que fala sobre o homem de bem, né? E Ferreira então pega um pequeno aparelho e ele projeta, eu imagino que seja uma espécie de multimídia, como nós temos na Casa do Caminho, né? Para colocar lá os nossos slides, aquelas mensagens tão lindas que o Júlio coloca no início das palestras, né? E ali, naquela tela, o Ferreira começa a colocar as várias respostas do que é esse homem do bem. O que é um homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os atos que praticou. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retribuição, sem esperar recompensa, e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhe deu tudo isso, também o poderá retirar. Se a ordem social colocou os homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa sempre. Respeita em si, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Importante, né? Eu penso que nós poderíamos imprimir essa página e colocar em vários lugares da nossa casa para que a gente leia sempre e lembre a cada dia o que é um homem de bem. Como nós podemos basear a nossa trajetória nessas grandes verdades que Jesus nos trouxe. E Ferreira desligou o aparelho, né? E perguntou: ainda você se considera um homem de bem? E Belisário respondeu ainda na defensiva: posso não ter sido um homem de bem, mas também não fui um mau homem, né? Aí Ferreira, com a ajuda dos mentores espirituais que estavam ali naquele momento, aplicou passes magnéticos no Belisário e promoveu uma regressão por indução hipnótica, né? Para que ele tivesse acesso aos dias que anteciparam aquele dia que ele teve um mal-estar e que ele foi parar no hospital, e depois ele teve a experiência de quase morte. Então, lá pelo dia 5 de março, não sei dizer de que ano, porque no livro acho que não consta, a esposa acordou com dor de cabeça e ela pediu ao marido que levasse o filho no colégio, porque ela não estava disposta. Belisário argumentou que naquele dia ele teria muito trabalho e que ele precisaria dormir pelo menos mais 1h30, né? Então, no universo egocêntrico de Belisário, não havia lugar para qualquer mudança de rotina que envolvesse um compromisso da sua parte. O compromisso da parte dele era gerenciar a empresa, presidir a empresa e trazer os recursos financeiros para casa e dar um conforto e uma vida boa para a família. Essa era a visão dele. E ele entendia que
a função de levar os filhos para a escola era da esposa, né? Ele confundia então o favor com a concessão à indisciplina, né? No mesmo dia, pela manhã, depois que o Belisário levantou da cama, a funcionária da casa serviu o café e perguntou gentilmente se ele poderia levar os boletos de água e luz, porque o filho esquecera de pagar e ela então não queria sair do serviço para este fim. E ela lembrou que o boy da empresa, ele ia pagar as contas da empresa e poderia de repente pagar. E o Belisário taxativamente disse que não pode ser, não posso conceder esse favor, cada um com as suas obrigações. Bem, lá se foi o Belisário para a empresa, né? E no trânsito, ele costumeiramente parava numa determinada sinaleira, onde tinha um menino adolescente malabarista e um outro menino vendendo doces. E ele começou a tecer julgamentos, né? E pensou, como é que pode uma criança, quase uma criança, ou já foi uma criança, aqui na sinaleira fazendo isso? Deveria estar estudando. O governo deveria dar um respaldo para essas famílias. E teceu vários comentários, não ajudou o menino malabarista e foi para a empresa, né? E os dias foram se seguindo naquela semana. E com eles, novas oportunidades de auxílio para os funcionários com problemas emocionais, inadimplência e sempre na sua extrema rigidez e achando que ele estava correto na sua disciplina, não flexibilizou para mais ninguém, né? Inclusive, nessa semana, ele estava negociando uma pequena fazenda e ele, então, o dono da fazenda estava muito comprometido com dívidas, né? Estava precisando realmente vender a fazenda. E muito pesaroso, porque a fazenda ela tinha pertencido ao pai dele, né? Então ele não queria se desfazer, mas ele precisava de dinheiro para saldar as dívidas. E Belisário achou que seria um ótimo negócio, porque como o senhor dono da fazenda estava muito apertado, ele pensou, eu vou comprar por um bom preço, né? E estava negociando por um preço muito abaixo do que a fazenda mereceria, né? Valia, né? Então, o protagonista ele estava implicando muito a sua história, o nosso Belisário, né? Mantendo, inclusive, relações afetivas com uma outra senhora, né? Ele estava sendo infiel com a sua esposa. Bom, nos últimos dias da semana, Belisário costumava jogar futebol e foi justamente nesse final de semana que ele acabou se desentendendo com o juiz e ele foi expulso do jogo porque ele também era muito exigente, né? Tinha que ser do jeito dele. E ele, brigando com o juiz, ele teve uma dor muito forte no peito e ele caiu e ele desmaiou, né? Aí ele foi levado para o hospital, né? Ele se recuperou e daí nos dias que ele estava hospitalizado, ele já queria trabalhar, então aquele comportamento dele de sempre, ele teve realmente um infarto e aí ele teve a experiência de quase morte, né? Então, lembram da história do Belisário no umbral, né? Ele estava lá justamente vendo e percebendo tudo aquilo que ele percebeu, que eu narrei no início do nosso encontro. E ele então constatou que ele realmente não tinha sido muito legal, né? E ele diz, quanta cegueira, quantas iniquidades eu cometi, como eu errei nesta semana.
E Ferreira acrescentou: olha, essa semana só foi um apanhado de dias. E os outros dias que você viveu, dos teus 55 anos, né? Uns 20.000 dias, mais ou menos, vestido na carne, quantas dificuldades, né, você acabou contraindo para você mesmo. E não é só você, Belisário, diz Ferreira. Vários seres humanos passam o seu período reencarnatório não fazendo só o bem, cometendo mais erros do que acertos. Grande parte da finalidade da reencarnação relaciona-se com a necessidade de reparar as faltas pretéritas, aquelas que nós fomos gradativamente armazenando na nossa bagagem, nas vidas que nós vivemos. E corrigir esses desvios lamentáveis é nessa reencarnação que a gente vai corrigir, mas infelizmente muitas vezes a gente acaba trazendo mais complicações para a nossa bagagem espiritual e perispiritual, né? Belisário então reconheceu por quais motivos ele foi parar no spa da alma, né, no umbral. Ele reconhecia os interesses pessoais frente ao imediatismo terrestre. E esses foram os motores que desencadearam todas as dificuldades, né? Por isso, lembrando da questão 918 do Livro dos Espíritos, onde o nosso emocional ele pode ser colocado numa balança, como é que nós estamos, o que nós estamos pondo nos pratos dessa balança, né? Aquilo que nós vivenciamos no aqui e agora, será que a gente vive para isso? A gente vive para trabalhar? A gente vive para a gente conquistar a matéria? Ou a gente, claro que a gente precisa de uma casa, a gente precisa ter o mínimo de condições necessárias para a gente poder viver, né? Mas muitas vezes esse mínimo ele passa para o máximo. E as nossas necessidades elas são muito, digamos assim, irregulares, né? É material, e onde está o emocional, onde está o relacional, né? Onde é que está o nós? Vamos deixar o eu um pouco, bastante de lado, né? Deixar o egocentrismo de lado e pensar na construção do nosso self, né? Quem fala bastante do self é o nosso querido Divaldo Pereira Franco e também através da Joana de Ângeles, né? Então, Ferreira continuava dizendo para o Belisário que as virtudes humanas elas são precárias, né? Que mais prevalece o egoísmo e que o Belisário não era o único que se mostrava assim. E poucos são os humanos que escapam da passagem, né, no umbral. E é preciso reconhecer os delitos, fazer a reflexão necessária para entender os reais propósitos de estarmos aqui, né? Vamos olhar para aquilo que Santo Agostinho falou, acredito que tenha sido a última encarnação dele, pelo menos a que a gente tem notícia, lá 1300 e pouco, no ano de 1300 e pouco, e que a cada final do dia ele refletia sobre as atuações daquele dia, né? E aí ele observava aquilo que ele de repente poderia melhorar, e no dia seguinte a proposta maior de vida dele era justamente fazer melhor, né? Falando ainda sobre as reencarnações, elas são efetivas propostas de melhoramento, né? Não estamos aqui de férias, nós precisamos trabalhar em prol do nosso aprimoramento, da nossa evolução espiritual, relacional. Vamos pensar na nossa responsabilidade, né, diante da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós, de todos aqueles que compõem essa família extensa, que é a família de origem e a família nuclear. Nós precisamos de encaminhamento, né? Nós precisamos de um caminho para que nós possamos
saber como é que nós vamos trilhar o caminho da vida. E as religiões cristãs, elas nos dão a luz, né? A nossa querida doutrina espírita kardecista, ela nos dá o guia, o nosso rumo moral e espiritual. É a renovação da humanidade. Sem a religião nós ainda não conseguimos, né? E Belisário chora muito por perceber o tempo de vida direcionado para tudo que envolve o estado de egoísmo. Ele se conscientizou, ele viu que ele teve muitos equívocos, né? Então ele reflete em voz alta: quem me dera poder ter recebido, enquanto encarnado, a visão objetiva que você, Ferreira, me proporcionou, relacionado às minhas falhas e desajustes. E Ferreira disse algo muito importante também: o Espiritismo veio abrir a cortina que separa o mundo espiritual do mundo físico e a inter-relação que há entre um e outro, né? Nós acreditamos nisso, mas o quanto que a gente faz uso dessa conexão com Deus, com os espíritos amigos, com o nosso anjo guardião, né? Foi o conhecimento espírita que lhe proporcionou a identificação de que você estava no umbral, na condição de desencarnado, né? E Belisário, ele conhecia então essa situação que ele enfrentava. Ele agora estava tudo bem esclarecido, mas que ele não estava pronto para morrer. Porque como é que eu vou corrigir tantas iniquidades? E Ferreira então anunciou que ele continuaria reencarnado e que ele iria prosseguir na jornada humana, porém plenamente consciente das experiências que ele teve na situação de quase morte, né? Lá no umbral, e tudo que ele vivenciou, o que Ferreira pôde dizer para você: olha para a tua vida, olha, você pode ser melhor. E todos os reconhecimentos dos equívocos experimentados, ele foi se dando conta que, com tudo que ele sabia hoje, a sua responsabilidade ao voltar a viver seria dobrada, por estar sendo esclarecido e que ele precisaria mudar o rumo da sua vida. Belisário então chora comovido e abraça o amigo Ferreira, pede o seu auxílio para viver conforme o Evangelho de Jesus, e Ferreira deu mais uma lição e o entendimento. Ninguém transita pelos caminhos humanos sem o amparo da espiritualidade. Não estamos sós. A ideia dos anjos protetores é uma realidade que transcende a mitologia. Então nós podemos contar com o nosso anjo da guarda, né? Nós podemos. Quando nós não conseguimos fazer, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos mudar de vibração, nós podemos chamar o nosso anjo guardião. E Ferreira, então, aconselhou ao Belisário corrigir os deslizes daquela semana que antecederam essa experiência de quase morte. Não esqueças da oração, não esqueças a conexão conosco, e você encontrará a intuição para mudar os rumos da sua existência e fazer o que deve ser feito. Bom, a equipe médica, naturalmente, que trabalhou com o corpo do Belisário nesse tempo que ele ficou no umbral na espiritualidade, né? Que para nós o tempo aqui ele tem uma conotação, na espiritualidade ele anda muito mais rápido. Então, nesses 30 minutos que os médicos e a equipe médica tentou reanimar e conseguiu reanimar o Belisário, a circulação sanguínea ela estava continuando, porque, né, toda a tecnologia da medicina estava ali sendo muito favorável a ele, né? E de tanto eles insistirem, de repente o coração do Belisário começou a bater. Primeiro fraquinho,
depois mais vigoroso e compassado. E quando Belisário conseguiu acordar, digamos, dessa experiência, a esposa dele estava do seu lado e ele chorou muito e agradeceu muito a Deus por ter, então, podido experienciar tudo o que ele experienciou e dar continuidade à vida, né? Ele não desencarnou, ele ficou reencarnado, né? Então, 3 semanas depois do infarto, ele começou a trabalhar, né? A trabalhar a mudança íntima dele. De manhãzinha, cedo, né? Ele acordou, a esposa acordou e ele disse: pode ficar na cama que eu vou levar o meu filho para a escola, né? Você precisa descansar. E ela contestou, ela disse: não, você teve, né, mal, você quase morreu, e, não, pode deixar, eu vou levar o Júnior para a escola. E assim Belisário foi agindo, né? Vivendo as experiências, aproveitando as oportunidades do dia, que nós precisamos fazer isso sempre olhando para nós e vendo como é que nós estamos aproveitando essas oportunidades do dia. Ele passou a conversar mais com os filhos, com a esposa, ele até aceitou pagar a água e a luz da funcionária. Lembram que ele disse que não podia confundir as coisas, que não podia levar os boletos para que o boy pagasse, né? Até que ele chegou na sinaleira, onde ele costumava ver o menino malabarista e o outro menino que vendia doces. E o menino não estava lá, né? Belisário, então, estacionou o carro e foi falar com o menino que vendia doces, o Tião, né? E aí o Belisário perguntou: onde está o menino malabarista? E ele falou: olha, ele está doente, ele está febril, ele está em casa, ele não pôde vir hoje trabalhar. E Belisário perguntou para o menino: você me leva até lá? E o menino disse que levava. Aí foram até a favela e na favela Belisário constatou então que eles viviam numa casa muito humilde, e a mãe cuidando dos outros filhos. Bom, ele pegou o Pedrinho, então, o menino malabarista, e ele levou para o médico de confiança dele, e ele realmente estava com pneumonia, e Belisário deu toda a atenção. Enquanto ele conversava com o médico, aguardando o resultado dos exames que o médico tinha pedido, Belisário falou uma questão para o médico que eu acho muito importante aqui colocar. Ele disse que nós somos, em primeiro lugar, como os mercadores, né? Os mercadores do templo, né? Onde Jesus pediu para que aqueles mercadores saíssem de dentro do templo, né? Num outro sentido, que nós somos mercadores porque nós muitas vezes vamos na casa espírita, na igreja, buscar ajuda espiritual quando nós temos um problema, né? Então nós substituímos a moeda da dor pela moeda do serviço ao próximo. Dar com a intenção de receber, né? Então nós vamos procurar ajuda espiritual com o objetivo que o nosso coração fique mais serenado, que nós consigamos resolver o conflito, resolver aquela dor. Num segundo estágio, nós somos os servidores do campo do bem, que com a plena consciência de que assim deverá ser feito, não aspiram às compensações celestes e terrestres através do trabalho na casa espírita, o trabalho em todas as casas religiosas, né? Abraçam confiantes as tarefas sem vacilações. O terceiro estágio são os santos e missionários, né? Que já vêm com uma missão muito especial, espíritos superiores, né? E dos quais a gente pode pegar as referências para a gente aprender com eles, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá e tantos espíritos missionários que já desencarnaram e que lá na espiritualidade nos mandam psicografias tão maravilhosas, né? Então é justamente a bondade que nos coloca em sintonia com os ritmos da vida, né?
no mais autêntico cumprimento do amor. E assim, falando com o médico, Belisário foi praticando no dia a dia tudo aquilo que ele sabia da doutrina espírita, né? E que ele pôde ver que nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui de passagem, e que a nossa vida é a escola que nós precisamos frequentar de todas as formas, não só buscando benesses e nem dias ótimos. Dias ótimos nós precisamos, sim, nós precisamos cultivar a serenidade no nosso coração também, através desses momentos bons, mas entender que o egoísmo, ele é o antídoto da caridade. E enquanto nós não pararmos para nos preocupar com o próximo, seja ele alguém que esteja necessitando de alimento ou necessitando de uma visita, nós precisamos sair do nosso ego e estar olhando o que tem no nosso lado, né? Então, com muita sensibilidade, Belisário conversou com a família no Evangelho do Lar, e ele contou para a família, então, da experiência de quase morte e as vivências no umbral e todos os aprendizados que ele obteve. E ele disse: esse infarto foi providencial para a mudança de rumo da minha vida. Então, temos aí o exemplo do Belisário, que nós possamos olhar para nós, né? Fazer a reflexão necessária e entender que nunca estamos sozinhos, que estamos sempre acompanhados pela espiritualidade. Mas nós temos a nossa missão aqui, né? E a nossa missão é a nossa evolução espiritual. Então, convido a todos para que fechemos os nossos olhos e agradeçamos este momento de encontro, este momento de aprendizado, este momento de amor, de enternecimento, e que estejamos podendo emanar amor e muita saúde física e espiritual a todas as pessoas que estão doentes ou estão se recuperando da doença. Que essa pandemia ela possa amenizar, mas que esta pandemia, essa experiência tão inusitada para nós, possa nos trazer muitos aprendizados, como respeito, como cuidado, como a necessidade de ficarmos dentro de casa, o respeito ao outro, de não contaminar ninguém, cuidando em primeiro lugar de nós mesmos e aprendendo a cuidar do outro também. Que Jesus, o nosso grande mestre, governador do nosso planeta, esteja sempre nos nutrindo com a tua luz e o teu amor, e estejamos sempre amparados nesta benesse, buscando o nosso desenvolvimento espiritual. Muito obrigada, uma boa noite a todos e que assim seja.